Bem, pessoal, boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos abordar o capítulo 3, o céu do livro Céu e Inferno, de Allan Kardec. Mas antes, vamos para a nossa mensagem, para a nossa preparação, e daqui a pouco tem a nossa prece. A mensagem que eu trago para vocês é a mensagem número 81 do livro Pão Nosso, Chico Xavier e Emmanuel, e o título dela é No Paraíso. O início dela tem uma passagem de Jesus, quando ele está no Calvário, e ele diz o seguinte: E respondeu-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas capítulo 23, versículo 43. À primeira vista, parece que Jesus se inclinou para o chamado bom ladrão através da simpatia particular. Mas não é assim. O mestre, nessa lição do Calvário, renovou a definição de paraíso. Noutra passagem, ele mesmo asseverou que o reino divino não surge com aparências exteriores. Inicia-se, desenvolve-se e consolida-se em resplendores eternos, no imo do coração. Naquela hora de sacrifício culminante, o bom ladrão rendeu-se incondicionalmente a Jesus Cristo. O leitor do Evangelho não se informa com respeito aos porfiados trabalhos e às responsabilidades novas que lhe pesariam nos ombros, de modo a cimentar a união com o Salvador. Todavia, convence-se de que, daquele momento em diante, o ex-malfeitor penetrará o céu. O símbolo é formoso e profundo, e dá a ideia da infinita extensão da divina misericórdia. Podemos apresentar-nos com volumosa bagagem de débitos do passado escuro, ante a verdade. Mas desde o instante em que nos rendemos aos desígnios do Senhor, aceitando sinceramente o dever da própria regeneração, avançamos para a região espiritual diferente, onde todo jugo é suave e todo fardo é leve. Chegado a essa altura, o espírito endividado não permanecerá em falsa atitude beatífica, reconhecendo, acima de tudo, que, com Jesus, o sofrimento é retificação e as cruzes são claridades imortais. Eis o motivo pelo qual o bom ladrão, naquela mesma hora, ingressou nas excelsitudes do paraíso. Vou convidar a nossa amiga Gisele para a prece de abertura. Vamos lá. Nós possamos, nesse momento, acalmar os nossos corações e visualizando a presença do nosso Mestre Jesus, com a sua luz infinita de amor, nos envolvendo nesse momento. Possamos agradecer aos nossos amigos da espiritualidade que nos ajudam a chegar até aqui para mais um estudo. Nós possamos agradecer aos nossos mentores espirituais que com bondade também nos conduzem e nos ajudam com muito amor. E que gratos nós possamos pedir a todos que nos ajudem em mais um estudo de hoje e guiem o Rafael para que possa nos transmitir a mensagem do seu inferno da melhor forma e que nós possamos estar com os nossos corações abertos para receber essa mensagem e aos poucos buscar a nossa reforma íntima. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, muito boa noite, graças a Jesus e valeu, Gi. Valeu. Bora começar mais um capítulo, pessoal. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês.
Pessoal, a nossa aula hoje, ela é bastante interativa, então aqueles que se sentirem à vontade podem levantar a mão só para a gente manter a ordem, tá? E eu abro espaço para que vocês possam compartilhar as histórias de vocês, experiências, caso se sintam à vontade. E vou de vez em quando dar uma olhada aqui no chat. Esse início, o início desse capítulo, sendo bem específico, Kardec ele acaba resgatando, né, algumas coisas históricas relacionadas ao céu. E aí algumas questões ele acaba levantando, né? Por exemplo, o que seria o céu? Mas aí a gente tem que ir longe, né? Muita informação a gente tem nessa questão. É muita coisa para a gente poder absorver. Então, quando a gente pensa, quando a gente fala em céu, qual a primeira coisa que vem na nossa cabeça? Né? Qual o primeiro significado que a gente imagina? Se alguém perguntar para você, o que é céu para você? A gente pode falar da questão física, da questão religiosa, né? Mas para qualquer pessoa, mais rápido, provavelmente, vai acabar sendo o que a gente vê, né? A questão visual, a questão física. Então, a gente vai pensar na questão do espaço. E ela tem a ver com o significado, de fato, dessa palavra, né? Que céu vem do latim caelo e do grego koilos. E tem esse significado do que é ovo, do que é côncavo. E dentro das limitações astronômicas que as pessoas tinham no passado, né? E foram, graças à ciência, sendo renovadas, ampliadas, foram criadas muitas, né? Muitas teorias em relação ao céu. Até inclusive as próprias bem-aventuranças. Já foi considerado que o céu como uma morada de Deus, a morada dos anjos, mas o termo mais usado que a gente vê, né, é o que dá significado para a morada daquelas criaturas que são justas, após a sua morte, é claro, né, que é, como eu li na mensagem, o paraíso, que muitas pessoas esperam chegar até o paraíso. E isso, obviamente, está muito correlacionado a o que a gente ouve há mais de 2000 anos. E também faz parte do imaginário religioso, né, esse céu, que seja um local de felicidade, um local, para alguns, de felicidade constante, né, de felicidade eterna. Eu, como espírita de berço, não acompanhei, não entendia muito os significados de muitas coisas relacionadas ao céu. Então, quando a gente vê filmes relacionados a anjos e demônios, quando a gente assiste a série Lúcifer, quando a gente assiste Constantine, quando a gente vai ler, pega o Inferno de Dante, material de Dante, aí a gente vai acabar vendo que existem muitas questões nas artes relacionadas aos diversos céus, né? Tem os 7 céus, tem os 3 céus. Eu queria só que vocês escrevessem aí um eu, só para eu ter uma noção. Quantos aí vieram do catolicismo ou do protestantismo e que cresceram, né, em cima dessa filosofia dos diversos céus? Só dá um eu aí no chat que ó, a Graça já se manifestou. Aí vai flodar aqui. A Graça, Gisele, a Patrícia, um monte de gente. Camila, a Edna, Daniel. Então, assim, com certeza vocês cresceram com essas, como eu trouxe, né, com essa questão fantasiosa trazida relacionada ao céu. Eu falo fantasiosa, mas muita gente leva isso a sério e tem como crença, né, e tem a certeza de que aquilo é o que vai destinar aquelas criaturas para tais lugares. A Mari também comentou.
E aí a gente tem lá os populares 7, os populares 3 céus. Aí eu busquei algumas imagens para correlacionar, né, para aqueles que, como eu, leigos, não visualizam, não entendem, mas o que seriam esses céus, né? Então, esses céus, eles são conceitos religiosos, eles estão presentes em diversas religiões do passado, e do presente também, né, no hermetismo, no gnosticismo, no judaísmo, no islamismo, e esse conceito, ele tem uma tradição, né, de que o universo pode ser categorizado, como vocês podem ver aí nas imagens, nesses diversos céus, nesses diversos reinos. E eu, na hora, ouvia ouço muita música, né, e algumas músicas falam de 7 céus, né, de alcançar, e aí eu nunca assimilei do que seria, né? Hoje consegui enxergar melhor. O número 7, ele tem um simbolismo, né? Acaba representando uma completude perfeita dentro das referências bíblicas. Então, quem quiser dar presente de aniversário para mim, no dia 7 de agosto, vocês podem enviar aqui para a Sinop alguma coisinha, tá? Eu aguardo, eu nasci no dia 7, então tem tudo a ver, o nome também, né? Rafael, ó, estamos em casa. Isso minha mãe era espírita, tá? Não foi de propósito, não. E eu nasci de parto normal, então também não foi escolhido. Então a gente pode ver o dia do meu aniversário, dia 7, os 7 dias da semana, né? Tem os 7 olhos, os chifres do Cordeiro de Deus no Apocalipse. Tem uma série de referências ligadas a esse número cabal aí. E esses 7 céus também são referidos na Bíblia por Moisés. E aí, como eu disse, a gente tem muita referência nas artes, na música, nos quadros, na literatura, e tudo isso fortalecido pela cultura religiosa, é claro, né, ajudou a propagar essa teoria, essa verdade dos 7 céus. O Daniel está complementando lá que tem as heranças do misticismo judeus e tudo mais. Olha lá, a Cássia também é do dia 7. Gente, 7 do 7, ela é mais cabal ainda. Aí, Aninha, ela faz aniversário um dia antes de você. Podemos receber presente, Cássio. Então, resumidamente aqui, só para a gente trazer uma visão geral da coisa, para os leigos, quem quiser, quem for um maior conhecedor, quiser complementar com alguma coisa, levante a mão, fique à vontade para compartilhar. Primeiro, o céu é onde a gente vê o nosso dia a dia, o céu que a gente vê no dia a dia, que é aquele da primeira imagem que eu trouxe, né, onde estão as nuvens. É nesse céu que todos os seres fazem parte da Terra, respiram oxigênio, que nos dá vida. Nele estão alguns anjos, alguns arcanjos que ficam perto da humanidade, ou seja, os nossos mentores seria, a fim de auxiliar-nos em diversos setores da vida, tanto material quanto espiritual. Tem também uma guerra de arcanjos que travam batalhas com anjos caídos, e, enfim, tem bastante coisa aí nesse primeiro céu. No segundo é onde habitam as estrelas, né? Já é um outro nível, talvez fora da atmosfera, onde estão os astros, onde não tem gravidade. É um céu onde tem uma base, o lugar dos pecadores que aguardam o dia do juízo final. Então ali fica o povo que não foi nem para o céu e nem para o inferno. O terceiro céu, ele é o céu mais impactante. Em alguns níveis, em algumas filosofias, ele é o terceiro e último céu. Lá é onde se encontra o Jardim do Éden, né, o paraíso, esse paraíso que eu citei, onde o povo vai encontrar Jesus, onde está a árvore da vida, o trono de Deus, é guardado por anjos, querubins, as suas espadas flamejantes. A gente pode usar como referência também aqui as passagens bíblicas que estão nas imagens. O quarto céu seria a morada de Jerusalém, né, onde os anjos guardam, eles refletem a fé no poder e na glória de Deus. O quinto céu ficariam os anjos caídos, sob o comando do arcanjo Miguel e os seus guerreiros. O sexto céu, regido pelo anjo Gabriel, onde estão os registros e as ações dos indivíduos na Terra. Achei isso bem legal, porque a gente brinca, né? A gente vai desencarnar e aí a gente, estando numa colônia, vai
assistir, né, esta é a sua vida. E aí, aqui nesse sexto céu, seria onde ficam esses registros e as ações dos indivíduos. Talvez lá a gente conseguiria ver esses painéis. Lá também ficam as almas prestes a reencarnar. Então, curiosamente, onde ficam essas almas, pensando dentro da filosofia espírita, ficam, né, nas colônias. E o sétimo céu, que é o grau mais alto dessa evolução planetária, fica Deus, Jesus, espíritos angelicais, Espírito Santo, de alta hierarquia, e aquele lugar, né, maravilhoso, onde Deus fica lá, as pessoas ficam tocando harpa ao redor de Deus. O arcanjo Rafael não ficou com nenhum céu, que pena, né? Acho que passaram uma rasteira nele. Tá aqui como anjo caído. Bora lá. Aí, eu fui dar uma gugada. Encontrei umas coisinhas. Dei uma gugada e digitei lá os 7 céus e espiritismo. E aí encontrei uma parada bem cabreira. Encontrei isso aqui. Encontrei como se o espiritismo acreditasse nesses 7 céus, né? E que eles fossem separados nessas 7 localidades. E é interessante a gente olhar isso, porque apesar de não ser difundido de forma clara, né, é bastante velado se a gente for pensar. Porque quando a gente acaba falando sobre inferno, a gente lembra de umbral, e as pessoas acabam fazendo correlação de um lugar com o outro. Quando a gente fala em colônia espiritual, a gente pensa no céu, e a gente pensa que nas colônias, nos lugares mais elevados, né, essas outras atmosferas, esses outros lugares onde estão espíritos hierarquicamente. Então a gente sempre vai pensar numa localização, num lugar. E esses 7 céus que estão aí é como se fossem também lugares, assim como os 7 céus anteriores que a gente viu, é como se o espiritismo tivesse isso. Não é uma obra espírita, não é uma obra espírita, é uma obra espiritualista, e o autor colocou como se fosse espírita. Mas será que é isso tudo, né? Aí não dá aquela bugada. Será que é tudo isso que Kardec acaba trazendo nesse capítulo falando de céu? Porque até agora eu trouxe uma visão religiosa. Só que aí a gente tem um desenvolvimento, tem um conhecimento diferente, a partir de quando a ciência começa a entrar. E é isso que a gente vai ver agora. Então, na ciência, a gente já aprendeu bastante coisa, né? Então, o que a gente aprendeu? Que o Sol não gira em torno da Terra, mas sim que ela faz parte dos planetas que compõem o nosso sistema solar. Então, por que eu trouxe isso? Porque antigamente se acreditava, né, que tudo girava em torno da Terra. Em 2021, pesquisadoras identificaram no nosso sistema solar identificaram 2.000 sistemas solares que podem ser vistos através da Terra. Então é coisa pra caramba, né? A gente aprende que há inúmeros planetas e estrelas. As galáxias possuem, em média, centenas de bilhões de estrelas, e as estimativas também apontam para centenas de bilhões de galáxias no universo. Ou seja, isso resultaria na existência de mais de 10 sextilhões de estrelas. Eu não tenho a mínima ideia em zeros quanto tem nisso. Daniel, coloca aí no chat. Então, por que Deus faria a Terra a única sede da vida? E por que ela seria o lugar de preferência para ele, né? Porque nós seríamos os seres especiais. Porque se a gente for olhar na primeira tela que eu trouxe, compõe os 7 céus, que a religião traz, não tem mais nada depois, né? Do 7º céu. Mas olha quanta coisa ultrapassando os limites da nossa
visualização, né, ou até da nossa imaginação, quanta vida não existe lá fora, né? Será que essas percepções de céus religiosos, talvez, não façam parte de percepções que nós tenhamos dentro de nós, né, fazendo parte do nosso íntimo espiritual, e que talvez também estejam ligados às existências desses outros universos, desses outros lugares. Por exemplo, quando um espírito que vivenciou lá em Capela, e que hoje está encarnado na Terra, ele poderia muito bem, né, resgatar algumas memórias, algumas lembranças, memórias espirituais daqueles lugares. E todos nós, ao repousar o corpo, temos aquele momento de desdobramento, onde nossa alma pode vagar quase que sem limitações. E a gente muito bem pode visitar outros lugares, conhecer outros ambientes, outras dimensões. E aí, quando volta ao corpo, tem aquilo guardado na mente e vai representar através das artes, né? E aí se cria tantas coisas que a gente tem relacionados a outros ambientes, outras dimensões. Mas a gente tem muita limitação ainda de poder criar identificação, como designar. Então a gente acaba trazendo esses ambientes que a gente conhece, que a gente visita, como lugares, que é o que está dentro do que a gente consegue traduzir, né? Então, a gente pode visitar, nossa memória pode ter o conhecimento desses vários céus que existem por aí, né? Desses diversos moradores, desses diversos céus que existem por aí. E aí é bom para a gente trazer essa reflexão. E eu vou ler aqui os comentários. Sendo motivo aqui de piada, somos caídos. Sacanagem, Cássia. Aí o Daniel comentou lá que mais embaixo mora os Sete Peles. Vamos para Valhalla. Bora lá. Então, todas essas questões que eu trouxe estariam impressas no nosso íntimo, né, até os dias de hoje. Seriam essas bagagens que a gente traz no nosso espírito. E aí eu trouxe algumas outras reflexões que estão nesse capítulo para a gente poder pensar um pouquinho. Tudo pressagia que a vida está por toda parte, que a humanidade é infinita, tal qual o universo. Então, nesse momento, nessa frase, Kardec acaba respondendo a esses questionamentos que eu trouxe antes, né? De limite de vida, de expansão, de imensidão do universo, da possibilidade da vida nesses outros lugares, né? É quando a gente fala em vida em outros planetas, a gente já vai pensar no ET cabeçudo, né? Verde, e não necessariamente precisa ser assim, né? Porque cada planeta vai ter a sua questão, seus moradores terão sua fisiologia de acordo com a composição do planeta, enfim. Então, uma imensidão aí que a gente não consegue nem imaginar. As ideias do homem estão na razão do que ele sabe. Ou seja, parece até óbvio, né? Mas se as ideias que a gente tem fazem parte da razão do nosso conhecimento, de tudo que eu aprendi hoje, essas nossas ideias, elas são baseadas em coisas vivenciadas, em coisas estudadas, momentos, situações, sejam eles aqui, nesse planeta, né, ou sejam em outros lugares. Então, a composição que cada um de nós tem nesse momento é o resultado das experiências vividas, e as nossas ideias hoje, elas são baseadas nisso. Por isso que acho que a gente está num momento tão importante da humanidade, nas últimas décadas, né,
que é aquela transformação. Se eu pegar um tweet meu de 2009 e eu escrevi alguma coisa que hoje eu não concordo, a gente vê o quanto de conhecimento a gente adquiriu e falar, caramba, olha como eu pensava, olha como eu era. Então nós estamos num momento de transformação do eu, onde as pessoas elas estão se permitindo mais perceber o quanto elas eram, o quanto as coisas que elas acreditavam, as coisas que elas pensavam, que naquele momento poderia, não teria problema nenhum, mas que hoje a gente já reflete e fala, nossa, que sem noção, né? Que bobeiragem isso que eu acreditava. Mas para as pessoas naquele momento talvez fosse comum. Mas hoje as pessoas elas se permitem muito mais. Se a gente for pensar há 50 anos atrás, não se mudava tão simples e tão rapidamente um comportamento, né? As pessoas erravam constantemente e não entendiam talvez o motivo daquele erro e continuavam batendo a cabeça, porque o orgulho, a vaidade sempre foram fatores que bateram muito nessa tecla, né? De que pau que nasce torto nunca se endireita. Gisele, pode falar. Eu me lembrei de uma coisa agora. Vou ver se eu consigo entender, porque isso que você falou agora bateu bem forte em mim. Eu fui criada na religião evangélica. E quando eu tinha mais ou menos uns 7, 8 anos, eu na igreja fiquei encantada com o coral da igreja. E queria cantar no coral da igreja. E na época, a minha mãe, quando eu era bebê, ela colocou um brinco em mim. É muito comum as mães, né, colocarem os brinquinhos, né, quando nascem as meninas. Minha mãe tinha colocado, enfim, e eu fiquei com brinco até essa idade e fui para a igreja. E aí, nesse momento que eu queria cantar na igreja, o pastor falou que eu não poderia cantar porque eu usava brinco. E eu sempre fui muito questionadora, né? E aí eu perguntei para ele, mas o que tem a ver o brinco com eu cantar no coral? E aí ele falou que não podia, que era pecado, e com o brinco, ali o coral era para servir a Deus, para louvar a Deus, e não poderia ter pecado, e se eu não tirasse o brinco, seria pecado, e a gente não iria para o céu, e teve todo esse contexto. Isso foi muito pesado para mim. E dali em diante, eu comecei a questionar esse Deus que não me aceitava porque eu tinha um brinco, que a minha mãe tinha colocado com tanto amor, e eu era muito pequena. Só que, Rafael, uma coisa aconteceu comigo muito engraçada. Eu tive algumas coisas da minha infância que eu meio que deletei. Foi passando os anos e eu deletei, só que aquilo ficou no meu inconsciente. E eu sempre tive muita vontade de cantar, mas, enfim, a vida foi passando e as obrigações e tudo mais, e aquilo passou e eu não me lembrava mais disso. E já adulta, eu tenho. Isso aconteceu mais ou menos, eu tinha uns 7, 8 anos, agora estou com 44, 30 e poucos anos. Eu me lembrei porque você falou agora do tempo, né? Eu, adulta já, casada, fui fazer terapia. E isso apareceu na minha terapia, né? Dentro das questões que eu tinha, eu me lembrei desse episódio por conta do que eu estava trabalhando em terapia. Então, agora você falando sobre isso, e é tão maravilhoso a gente estudar, né? E é tão maravilhoso essas obras de Kardec, eu estou encantada com tudo, porque assim, eu estou tendo resposta para muitas coisas que eu me questionei, que eu trabalhei em terapia, mas ainda assim tinha um quê, sabe? E eu acho que tem muitas camadas essa questão, todas essas questões que a gente estuda tem muitas camadas. E uma delas, que para mim veio agora enquanto a gente estava lendo aqui, enquanto eu estudei esse capítulo, né? Agora você falando, é a questão que a gente já falou é, da igreja querer, meio que, vou colocar a palavra entre aspas, porque eu não sei se é ela que a gente tem que usar, mas meio que dar uma castrada, assim, na gente para dar uma segurada, sabe, nas pessoas e elas não avançarem em alguns sinais que a igreja queria. Eu acho que é uma dessas camadas e a gente acaba ficando com uma visão do céu muito louca, né?
Então, assim, é só uma passagem que eu lembrei, e das muitas que eu acho que o céu pode ter para cada um, mas que lendo o livro, para mim foi maravilhoso. O desfecho do livro, assim, para mim hoje, me deixou mais tranquila, mais feliz. Eu meio que inconscientemente, não é consciente, mas inconscientemente, acho que eu me podava de muitas coisas, talvez por medo de não ir para o céu. É isso. Obrigado pela fala, Gisele. A igreja viveu por muitos anos, vive por muitos anos, há muito tempo, na questão do poder, né? E eu não falo só a igreja, a religião em si, ela, ao longo dos tempos, ela gera poder àqueles que detêm o conhecimento. Então, limitar o conhecimento, estreitar apenas ao eu falo e você obedece e acredita naquilo que eu estou falando, faz com que as pessoas acabem ficando presas nesse cercadinho, né? E a gente, a hora que começa a ter essa liberdade de poder expor os nossos pensamentos, porque há 100 anos atrás, se você, dentro da sua família protestante, falasse qualquer coisa, estou dando um exemplo 100 anos atrás, mas não precisa ir muito longe, né? Mas falasse alguma coisa, seja em qual igreja fosse, tá perdido, né? Então, É isso que eu pensei. hoje a gente tem essa liberdade, né? E a, a, a liberdade, eu ia ser redundante, mas liberdade, essas escolhas que a gente tem, são libertadoras para a alma. Porque aí a gente vai acabar, dentro desses questionamentos que a gente tem ao longo da vida, e vão ser vários, procurar pelas respostas. Aonde eu acho resposta para isso? Quando a gente toma essa consciência, e eu falo mesmo até dentro do espiritismo, né? A gente tem muitas questões, talvez, mesmo estudando há muito tempo, que a gente não gerou um debate essa semana sobre uma questão. Então, assim, que a gente vai até trazer no final da aula hoje, mas a gente pode, por que isso? E a gente não vai ser preso por conta disso, né? Nós não vamos ser açoitados por conta disso. Eu vou simplesmente usar a razão, que a doutrina ensina tão bem, e vou buscar a melhor resposta em cima da razão. E se ela não me satisfazer, eu vou buscar outras filosofias que vão acabar tentando responder e preencher aquilo que falta em mim, né? E é mais ou menos dentro desse caminho. O Daniel comentou aqui, controle das atitudes, dos maneirismos, das palavras, tudo isso é controle do pensamento. Pois é, hoje ninguém mais vai para a fogueira, graças a Deus, né, Camila? Mas a gente vai para outros tipos de fogueira, que são as fogueiras do julgamento. É curioso. Então, se a gente anda um pouquinho fora, tem polaridades que fazem com que a gente não vá para a fogueira, mas vá para a fogueira do julgamento. E o Daniel aqui traz aqui os dogmas usam Deus como ponta de lança para estabelecer o medo de sermos nós mesmos. E você falando do brinco, tem tudo a ver, mas não tem nada a ver ao mesmo tempo. Eu lembrei de uma história. Há muito tempo atrás, a gente estava realizando uma campanha de alimento nas ruas e a gente batia na porta das casas e pedia as doações. E dentro do grupo ali, do trecho que eu estava fazendo, um rapaz do meu grupo bateu numa casa e atendeu um senhor. E ele olhou e a gente tinha meio que um discurso, né? Olha, pessoal, a gente é de tal casa, a gente está realizando a campanha, papapi, bababá. E no final o cara ficou olhando para ele, encarando, não respondeu, e de repente parou e falou assim: Você vem pedir isso para mim de brinco? Aí ele travou, o cara fechou a porta na cara dele, e isso virou história para a gente contar. E é curioso para a gente pensar, né? Não tem 10 anos isso, mas o preconceito sempre é muito grande, né? Sempre foi muito grande. Então, pode ser nas pequenas coisas. E aí faz com que a gente reflita também a questão da história daquelas pessoas, dessa pessoa. Naquela época, era muito mais fácil falar assim, nossa, aquele cara lá, você viu que preconceituoso? E não sei o quê. E veio perguntar porque a gente estava de brinco pedindo, né, em prol do outro, um trabalho tão bonito, solidário.
Aí, hoje, eu já não penso mais desse jeito. Hoje eu não julgo mais dessa forma. Hoje eu penso assim, caramba, a história que esse cara teve leva ele até esse pensamento. E eu não posso cair no julgamento, porque é a crença do cara, né? E eu não posso entrar... exatamente, eu não posso entrar naquela questão de... Não, porque eu preciso falar por que é assim. Porque aí, se eu fizer isso, eu vou entrar na briga de orgulho que ele também talvez tenha. E aí vão ficar dois bicudos se bicando. E ninguém vai sair do lugar. Só para descontrair um pouquinho. Vamos dar sequência aqui. Obrigado pela contribuição mais uma vez, Gisele. Gisele é o nome da noite, hein? Então, assim, tudo que a gente vê, tudo isso que a gente viu é baseado nesses preceitos que as questões físicas, né, científicas, somadas à doutrina espírita, trazidas com mais respostas pela doutrina, a gente compreende o quê? Questão da matéria. O que é o homem? É o nosso corpo físico, mais o nosso espírito encarnado, que nós conhecemos por alma. O espírito é o ser elemental, é o ser principal, é o ser que possui a razão que esse homem vai possuir, né? Que esse ser encarnado vai possuir. É o princípio, é o ser inteligente. O corpo é só um envoltório material que abriga o nosso espírito, que serve de ferramenta para que a gente consiga realizar os nossos compromissos, as nossas missões, que auxilia naquelas questões que nós falamos, não, beleza, a gente vai fazer isso quando estiver encarnado. Eu preciso do meu corpo 100% funcionando dentro daquelas limitações que eu me propus para que o meu espírito consiga alcançar a evolução, né? Para que eu consiga não só evoluir, mas auxiliar outros também a ter essa evolução, com as limitações que nós temos. Que seja com o corpo inteiro funcionando, sem um braço, sem uma perna, sem a visão, enfim, dentro das nossas limitações, qual é o máximo que o meu corpo pode oferecer, é aquilo que a gente tem que aproveitar. Quando a vida acaba, né, o nosso corpo, esse corpo aqui, essa vestimenta, ela vai embora, se destrói, é consumido pelo planeta, mas nosso espírito, nosso ser, esse princípio, continua vivo. E aí, esse espírito vai para outras dimensões, para o mundo espiritual. E aí, os seres do mundo espiritual, eles estão ligados à Terra ou a qualquer outro planeta que exista. Já os seres do mundo espiritual, eu falei espiritual primeiro, mas era material. Os seres do mundo espiritual, eles estão por toda parte, eles têm essa liberdade do ir e vir sem limite estabelecido. E aí, eu botei esse asterisco aqui para fazer uma reflexão, né? Porque tem os 7 céus, né? O sem limite não é sem limite, né? Não vai alcançar esferas de alto nível um espírito inferior, porque ele não consegue nem visualizar, né? A sua inferioridade não permite com que ele tenha alcance, com que o seu espírito tenha conhecimento para galgar outros lugares, para ver, para, enfim, sim. E aí tem uma outra reflexão, e eu acabei não colocando aqui, pensei, acho que durante a montagem da aula, e acabei voltando agora. Vamos pensar lá nos 7 céus, voltando lá para aquela religiosidade mais antiga. Nós somos bilhões de pessoas encarnadas no planeta. Se a gente for fazer uma conta de quantos bilhões, trilhões, quadrilhões, sei lá quantos bilhões de espíritos já encarnaram desde o primeiro homem, quantas pessoas já passaram pela Terra? E aí, se a gente for pensar nesses céus, nessas localidades, tem algum lugar aí abarrotado de gente. Ou o inferno está lotado de gente, ou o purgatório está lotado de gente. Você acha que não, né? Mas algum desses lugares não tem mais para onde sair gente. Tem que ser muito grande. Muito, 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 muito grande. Então, aí entra a questão da reencarnação. Né? Se a gente for pensar na localidade e que não acredita na reencarnação, para onde foi todo esse povo? Aonde estão todos
espíritos. E por que Deus deixaria esse povo tudo vagando por aí, ou sofrendo por aí, e os poucos privilegiados ali tocando harpa com Deus? É muito louco pensar nisso, né? Então, mais uma coisinha para a gente ficar refletindo. Então, se não existem os céus e os prazeres com as suas alegrias, assim também não existe o inferno, os seus fogos ardentes e as suas torturas, e nem também aquele lugar onde fica o povo tudo esperando, que é o purgatório. Se não vai para nenhum desses lugares, o que faz com que leve um espírito ao sofrimento ou às alegrias depois do desencarne? Então, se nós somos espíritos criados simples e ignorantes, né? Todos nós temos a mesma aptidão, que é evoluir, que é progredir, utilizando a nossa liberdade, as escolhas através do livre-arbítrio. Então, se o mundo espiritual não causa essas impressões físicas, a condição de felicidade ou de infelicidade que o espírito tem, ela é determinada através do nosso estado evolutivo, encarnação, pós-encarnação. Então, quem possui esses sofrimentos físicos ou emocionais ou qualquer outro tipo de sofrimento são espíritos que ainda não atingiram graus elevados de perfeição. E todos nós estamos nesse nível de espíritos imperfeitos. Todos nós. Então, por que que porque se vivenciam ilusões criadas pela nossa imaginação e pela lembrança do nosso mundo corporal. Então, esses novos conhecimentos, essas percepções que a gente tem, essas faculdades que nós desenvolvemos, através desse progresso que nós temos, conquistamos, eles acabam trazendo alegrias, trazendo felicidades. Coisas que os espíritos inferiores, como eu falei, não têm acesso, né? Eles possuem uma limitação. E aí a gente olha essas duas imagens e imagina, poxa vida, as pessoas mais periféricas têm uma vida mais dura, uma vida mais sofrida, e automaticamente a gente pensa, nossa, as pessoas já nasceram num berço de ouro, têm mais oportunidades, têm mais chances nessa encarnação, né? Mas será que é assim mesmo? Porque esse é um pensamento quase que instantâneo que muitas vezes a gente tem, né? Mas, se a gente for pensar, a gente pode ter duas almas, como a gente está vendo nas imagens aí. Pode ter duas imagens que nasceram em condições semelhantes, né? Sejam elas boas ou não. Se um deles, mesmo nascendo numa situação desfavorável, já tiver alcançado uma evolução moral e espiritual maior do que o outro irmão, ele vai acabar vendo felicidade, mesmo naquele ambiente hostil, mesmo dentro das limitações, porque ele compreende que aquilo é o que ele tem naquele momento. E que se ele não vivenciar de forma feliz o que ele tem, ele não vai conseguir extrair daquilo o melhor para aquele momento. Então, quando a gente vê uma criança de periferia ganhando um presente, por exemplo, que muitas vezes ele não tem acesso, os olhos da criança brilham, né? Quando ela tem a oportunidade de comer uma coisa diferente, os olhos da criança brilham. Ela está expressando um momento de felicidade ali, porque ela podia muito bem virar e falar assim, isso aqui é de vez em nunca, né? E não ser grato. E ela não enxergar
como uma oportunidade de, nossa, fui lembrado nesse momento. Obrigado, Deus, né? Que bênção que eu estou tendo nesse momento, que oportunidade que eu estou tendo nesse momento. E ela vai viver numa situação de baixa vibração, né? Tudo aquilo que a gente energeticamente está acostumado a ver e falar. Aquele que nasce, que sofre, né? E nasce numa família financeira melhor, vamos para o outro lado. O espírito é sofredor e nasce numa família bem de vida. Ele nunca vai estar satisfeito. Ele sempre vai buscar preencher a sua vida, porque existe um enorme vazio ali. Porque ele é um espírito inferior ainda, né? E ele não consegue vislumbrar as bênçãos que ele tem ali na vida, mesmo escancarada na porta da cara dele, né? Ele sempre vai ter esse vazio buscando, e aí não vai conseguir aproveitar de uma forma que o outro, que se for feliz, ele vai ter todas as ferramentas para a própria felicidade e para a felicidade que ele puder oferecer para as outras pessoas também, né? A felicidade dos espíritos, inerente às qualidades que possuem, alcançam esses espíritos, onde quer que eles estejam, sejam nas superfícies da Terra, entre os encarnados, ou mesmo no espaço. E quando a gente pensa, ou mesmo no espaço, a gente pensa nos espíritos que desencarnaram, né, em dor, em sofrimento, e que em algum momento foram resgatados, tiveram oportunidades, mas que naquele momento de desencarne, e que às vezes até pelo apego à matéria, a dor de se separar dos bens das pessoas, faz com que aquela criatura esteja em sofrimento, né? Mas às vezes ela tem um conhecimento. Então, ele também tem oportunidade. E se ele já tem conhecimento, ele tem uma oportunidade melhor ainda de sair daquela situação. Então, a gente volta a pensar, né, na bênção que é o conhecimento. Então, assim como o céu, a felicidade também não é um lugar a ser alcançado. Porque aí a gente pensa, nossa, mas esse cara vive na riqueza e é infeliz. Esse cara vive na pobreza e é feliz. Então, a felicidade é um estado de espírito, assim como o céu. Esse céu que a gente fala, o reino dos céus, é a felicidade do espírito, né? A plenitude do espírito. E esse espírito, quando vive essa felicidade, ele vive em paz consigo mesmo. Então, ele consegue ter um maior domínio sobre o seu ambiente. E ele sofre menos por uma série de questões que ele mesmo vivencia na encarnação. Tá? Então, a encarnação pode ser uma encarnação que não seja favorável, que seja uma encarnação difícil, mas ele tem uma consciência espiritual diferente, que o faz estar sempre superando, né? Não vai viver plenamente em felicidade, gente. Não, isso não existe, né? Ele vai ter aqueles momentos de depressão, de tristeza, aqueles questionamentos que a gente faz. Nossa, mas por que isso acontece comigo? Por que isso acontece tanto comigo? Mas quanto maior conhecimento ele tiver, quanto mais evoluído for essa alma, mais rápido ele sairá dessa situação e ele vai se realocar e vai pensar, não, mas é por isso. Talvez esteja vivendo por conta disso. Vai pensar nas suas ações, que refletem determinadas reações. Vocês pararam de escrever? Por que vocês pararam de escrever? A Cássia comentou aqui, a felicidade não é material, coisas trazem alegrias passageiras. Pois é, mas não é todo mundo que pensa assim. Né? O desespero que as pessoas têm, a gente vê isso, o desespero que as pessoas têm, a angústia que as pessoas têm em serem ricas, né? Em ganharem na loteria, isso tudo para alimentar algo que talvez não alimente, né? Porque a gente sabe da responsabilidade que a riqueza também traz para o espírito. Então, ela talvez não
esteja preparada para isso, para esse tipo, né, de vivência. Vai ser uma aprovação e aí só Deus sabe se não vai acarretar mais BO para ela. Vou chegar lá, Camila, vou chegar lá. A descrição que Kardec faz da felicidade dos espíritos superiores. Aí a Cássia comenta aqui, paz de espírito é felicidade. Felicidade é diretamente proporcional à nossa elevação intelectual e moral. Basicamente, esse é o resumo de tudo que eu trouxe aqui. Muito obrigado, Cássia. Aí, a gente vai lembrar que nós somos almas livres, né? As nossas escolhas, elas acabam nos levando a esse nosso adiantamento moral. Mas quais são as escolhas que nós temos na nossa vida? A gente tem escolhido caminhos mais tortuosos ou caminhos mais leves? A gente tem escolhido a porta larga ou a gente tem escolhido a porta estreita? Né? E saindo dessa metáfora aí, são as decisões que a gente tem na vida mesmo, né? Quando a gente pensa em soluções práticas e rápidas para dificuldades que a gente tem, por exemplo, eu briguei com alguém. Qual que é a solução rápida e prática? Não vou mais falar com ela. Não é rápido e prático? Não vou mais falar com ela. Outra solução rápida e prática? Vou discutir com ela. Porque naquele momento eu não parei para pensar, né? Tudo isso acarreta a dor. A dor. Porque a gente vai ficar com uma consciência pesada lá na frente, quando ela tiver um despertar. E aí a gente pensa assim, tá, qual que é a vontade que eu tenho, né? Qual é a vontade dentro dessa escolha? Porque a gente pode escolher. E a gente, tendo conhecimento ou não, pode pensar, não, eu quero um debate. Não, eu quero ficar sem falar com essa pessoa. A gente tem liberdade para isso. E aí vai depender tudo isso desse grau de consciência que nós temos. Porque quanto maior o grau de consciência a gente tiver, na maioria das situações, a gente vai pensar assim, eu prefiro ter paz de espírito do que entrar numa situação de enfrentamento, né? E aí, o quanto isso me alimenta em paz. E o quanto isso vai fazer com que a outra criatura também seja contemplada. Então, vai muito das observações que a gente tem de relacionamentos e do quanto as coisas podem fazer bem ou mal para nós mesmos. Né? O progresso do espírito é fruto do próprio trabalho. E graças à razão, à vontade, né, adquirida do ser, então eu posso escolher, eu posso comer uma laranja ou eu posso comer um doce. A laranja é ácida, é cítrica. Eu tenho gastrite, vai me fazer mal depois. Ah, mas eu quero comer porque eu tô com vontade. Causa e efeito. Ah, eu quero doce, porque o doce é saboroso. Tenho diabetes, não posso comer doce. O que que eu faço? Ah, vou ter uma consequência. São escolhas. A gente tem as vontades. A gente sacia essas nossas vontades com as nossas escolhas. E aí a gente vai ter as ações e as consequências, né? As causas e os efeitos. E é por isso, e graças a Deus, nós temos essa opção não só de escolher, porque vontade todos os animais têm. A vontade da comida, a vontade do prazer, a vontade de dormir. Mas a gente consegue parar e pensar nas consequências que aquela ação vai ter, que aquela busca daquela vontade que eu tenho vai ter na minha vida. E é por isso que muitas almas desencarnadas acabam ficando séculos estagnados, né, em outras esferas, ou séculos encarnando, encarnando, encarnando e encarnando
no sofrimento, repetidamente, repetindo os padrões, né? E não podem culpar a si. Não podem culpar a si. Por quê? A cada um segundo as suas obras. Responsabilidade é o fruto do próprio trabalho. Então, outros vão estar evoluindo, né? Vão evoluir, mas por quê? Porque eles acabam absorvendo o conhecimento que as leis universais nos propõem. E a gente vai entendendo a lei de causa e efeito, ela é uma lei semelhante à de ação e reação. Então, a hora que eu entendo que se eu plantar uma semente hoje, amanhã eu vou colher, causa e efeito, se eu não cuidar dessa semente plantada, eu não vou ter uma boa colheita. Nossa, lei universal. Isso funciona para a semente, funciona para o meu comportamento na vida. E aí essas criaturas, conforme elas vão compreendendo isso vai ficar cada vez mais gravada em sua alma e em seu espírito. E encarnação após encarnação, essas percepções vão ficando cada vez mais latentes. E aí, a hora que está gravado, fica em nossas consciências. A gente não consegue mais esquecer. É que nem quando a gente vê uma postagem e fala, não dá para desver essa postagem. Não é verdade? A gente viu aquilo, não consegue mais tirar aquela imagem da cabeça. A construção já foi feita. É a mesma coisa com a consciência. A gente não consegue não fazer mais diferente daquilo. Porque a gente vai ter sempre um alarmezinho apitando. E não é pesado, é pro bem. É algo que vai fazer a gente melhor. A gente sabe, por vezes, que aquilo vai fazer a gente melhor. Mas as escolhas das vontades ainda fazem com que a gente patine de vez em quando em algumas coisas. E é assim que gradativamente a gente vai conquistando, né, essa felicidade nos mais diferentes âmbitos. E vocês papearam, foi só eu falar, né? Daniel colocou aqui, culpa é o fogo que arde sem consumir. Muito bem, poeta. Nosso poeta maior. Cássia comentou, na maior parte das disputas e discussões, é melhor ter paz de espírito do que de razão. Quando erramos conscientemente, a culpa, e ela não cessa até que façamos algo para nos sentirmos redimidos. Isso é verdade. A Gisele completou, muitas vezes o silêncio é danoso. Talvez o equilíbrio, dependendo da forma, melhor forma, depende da maturidade de cada um, exatamente. Falar pode ser a melhor coisa a fazer. Pode estar errada, me perdoem, mas eu vejo assim no momento. E cada um vai ver o que é melhor no seu momento, né? Alguns falar vai ser melhor, outros se calar vai ser melhor, outros extravasar vai ser melhor, porque não aguenta mais, né, absorver aquilo. E acho que vai de cada um, de como se sentir melhor. O que não pode ter, como o Daniel escreveu, é a culpa. A gente não pode ficar com culpa porque a gente teve um comportamento que naquele momento eu não tive tempo para pensar e tive uma decisão que não foi boa. Eu tive uma situação parecida com essa dinâmica no meu trabalho recentemente, há um tempo atrás, onde eu cobrei uma pessoa e uma outra pessoa que estava junto com ela acabou se sentindo ofendida. E aí, ela que levantou a voz para uma discussão. E nesse momento, eu saí da sala. Tinha outras pessoas, eu saí da sala, deixei ela falando sozinha. Minha chefe ficou pistola porque eu fiz isso. Naquele momento, se eu entrasse em discussão, ia dar ruim. Ia dar ruim. Eu aprendi, eu já falei isso em outras oportunidades, que a gente não consegue resolver um problema no estado mental que ele foi criado. Então, aquela discussão não ia levar a nada, não ia ter resolutiva. Porque muitas vezes é melhor cada um esfriar a sua cabeça, depois pensar, e se tiver hombridade, se não tiver orgulho, se não tiver vaidade,
essas criaturas vão ver onde elas acertaram, onde elas erraram, vão conversar de uma forma civilizada, vão se pedir desculpas e vai se resolver aquela situação. Não é toda situação que vai acontecer isso. Aliás, são poucas as situações que vão acontecer isso. Mas isso também precisa ser algo construído, né, dentro do próprio ser, e outras pessoas vão acabar utilizando isso como um exemplo para que elas tomem suas vidas também, porque senão elas vão estar sempre explodindo, né, sempre descontroladas. Aí a Priscila comentou, acredito nisso também, Gisele, que é a questão do silêncio ser danoso. Cada caso é único, e porque se a gente não fala, fica tudo guardado e faz mal. Muita gente faz mal, né? Acaba ficando muito tóxico. Aí a Cássia complementou, né? A culpa é católica, né? A gente dentro da religiosidade católica fica com aquele negócio da culpa, né? Aí tem que se penitenciar. E a penitência não é a resolução do problema, não é a correção, né? É porque eu posso ir lá de novo e me penitenciar de novo depois. Então, deixa eu ver se eu já... Vou trazer mais um slide e a gente vai para o encerramento, tá? Esse capítulo vai levar mais de uma aula aqui para a gente. Então, quando a gente fala em céu, vou voltar lá. A primeira coisa que a gente pensa é o céu físico. Mas quando a gente pensa no céu religioso, muita coisa que a gente vê, que a gente replica, é essa imagem que a gente está vendo. Qual que é o limite? Quando a gente olhar lá e voltar para os 7 céus ou para o terceiro céu, é a representatividade dessa imagem. É a representatividade dos anjos tocando harpa, né? Dos montes verdes, da, do, dos corais angélicos, de alguém sentado no trono. Essa é a representatividade da felicidade. Se a gente for fazer a representatividade do inferno, vai ser isso? Não vai, digo, nas artes, de uma forma geral. Não. Vai ser penoso, cores, né, pretas, escuras, fortes. E aí a gente tem alegria quando a gente vê uma imagem dessa. Então a representatividade de felicidade, então quando ele se falava, olha, vamos representar aí o céu, vamos representar o paraíso, é um lugar alegre, é um lugar feliz, é um lugar onde mora a felicidade. Mas aí está faltando uma coisa, que é um complemento que Kardec traz, que é a seguinte frase: a felicidade suprema só é partilhada pelos espíritos perfeitos, ou seja, os espíritos puros. Esses espíritos só vão atingir essa felicidade suprema após haverem progredido em inteligência e moral. Ou seja, as imagens representam uma felicidade, mas é uma felicidade efêmera. É uma felicidade semelhante à felicidade que as pessoas têm na Terra. Quando você pensar em felicidade, o que você vai pensar? Estar com os amigos, curtir uma balada, curtir um jogo de futebol, curtir alguma coisa que você gosta, uma banda, uma música. Não é estar em festa isso? Então a representatividade de paraíso, que é o alcance da felicidade, é o que a gente vê isso na época deles. Na nossa época é diferente. Mas se a gente for pintar alguma coisa, se eu falar para cada um de vocês, desenhe aí o que é felicidade para vocês, vão colocar aqueles momentos que vocês estão em paz, felizes consigo mesmo. Então eles tinham, lá na Idade Média, por exemplo, uma limitação do que era felicidade. A felicidade era estar lá, dentro de um castelo, nas tabernas, cantarolando, dançando. Eles não tinham esse conhecimento da progressão, do inteligência e da moralidade. E aí a gente... Deixa eu voltar. Opa. E aí a gente vai ver que isso que está faltando é semelhante ao vazio
daquele irmão que nasce com todos os bens ao seu dispor. É momentâneo. Vai ser só ali. E vai continuar faltando alguma coisa, que é o trabalho colaborativo, que a gente só vai absorver, que a gente só vai conquistar através dessa consciência da progressão e da inteligência e da moral. O que me traz felicidade para o outro. O que traz felicidade para o outro? Quais as atitudes que eu preciso ter para que o outro também seja feliz? O quão responsável eu sou pela minha felicidade e pela felicidade do outro. E o quanto eu fico feliz em ver o outro feliz também. Vou encerrar por aqui, para a gente não ir para muito tarde. E aí a gente encerra com essas reflexões que vão levar a gente para a sequência do nosso estudo na próxima semana, tá bom? A Camila comentou aqui os anjinhos pelados, né? Pois é, que é toda aquela questão que representa mesmo aquela sociedade. Quando eu era criança, fazia coleção de bibelôs e de anjinhos, achava muito fofo. E até hoje tenho vários na casa dos meus pais. Beleza, gente? Alguém quer levantar a mão, fazer alguma colocação? Fale agora ou fale apenas na semana que vem. Quiser comentar alguma coisa também, fiquem à vontade. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Eu vou fechar a janela da apresentação e a Camila vai trazer uma explanação para a gente relacionada a uma discussão que nós tivemos. Discussão, quando eu digo, é uma conversa, né? Ninguém bateu boca. Uma discussão relacionada uma das partes que a gente tem no nosso livro, no nosso capítulo, sendo bem específico, aqui, deixa eu voltar. Ali naquele trecho, né, onde Kardec fala que o selvagem, por exemplo, numa só encarnação, poderia atingir o nível moral e intelectual do europeu mais avançado, seria na prática impossível. Deve ele, então, ficar eternamente na ignorância e na barbárie, privado dos gozos que apenas o desenvolvimento das faculdades pode proporcionar. E aí, quando a gente vê toda essa questão de muito embate, muito debate em relação à questão de Kardec, de racismo e tudo mais, a Camila, como historiadora, vai trazer aqui com bastante propriedade, uma visão bastante racional também em relação a esse assunto. Apesar da gente já ter discutido e conversado isso no grupo, acho importante, a gente conversou, é importante trazer isso para esse momento, porque essa aula fica disponível para outras pessoas, né? É um assunto delicado e que, por ser delicado, muitas federativas, muitas casas espíritas, elas se esquivam, né? E é importante a gente falar sobre isso, porque a gente está estudando a doutrina espírita e a gente pega um trecho desse, a gente precisa ter uma compreensão do significado disso, para que a gente tenha uma resposta para quando a gente for questionado também, certo? Camila, fique à vontade, boa noite para você, vou mutar meu microfone e vou voltar só para o encerramento da prece, tá bom? Oi, gente, boa noite. Então, sobre essa página, né, essa parte que o Rafa trouxe, a gente debateu lá no grupo, né, sobre essa questão do Kardec usar essas nomenclaturas, né, de selvagem, algumas vezes, não só nessa obra, mas em outras também, né. E aí isso sempre gera discussão. E aí a gente estava lá conversando no grupo e eu falei, né, gente, isso é uma questão da época e do contexto histórico. Né? Porque, assim, a gente que estuda história, logo no início da faculdade, a gente aprende a contextualizar o indivíduo, né? Inserir o indivíduo no tempo dele, na época dele. Para a gente não cometer anacronismo, né? Porque a gente estuda muita coisa antiga, a gente lê muitos autores antigos, estuda intelectuais antigos, que viveram em outras épocas. Então, a gente tenta ao máximo, né? No nosso trabalho de historiador, não julgar com a nossa mente de hoje,
né? Obviamente isso é muito difícil, né, para qualquer ser humano, mas faz parte do nosso exercício, do nosso trabalho. Eu, por exemplo, na minha tese de doutorado, eu pesquisei um escritor, e ele escreveu no início do século XX. Então, eu não só tive que ler as coisas que ele escreveu, como eu tive que pesquisar a época em que ele viveu, né, para poder entender o contexto que ele vivia. Então, isso é muito importante, mas eu entendo que nem todas as pessoas conseguem fazer esse exercício porque não aprendem a fazer. Né? Então, aí eu trouxe essa questão do contexto histórico lá para o grupo, né? E eu falei, Kardec era um homem do século XIX escrevendo na França, né? Que naquele momento era o centro da Europa. Então, assim, não só Kardec falava usando esses termos, mas todo europeu daquela época usaria esses termos, né? Usava esses termos, porque realmente eles viam os outros povos assim, né? Povos da América, povos da África, a Europa colonizou vários povos nesses continentes. E nesse contato com povos diferentes, houve esse estranhamento e houve essa visão de vê-los como inferiores, né? Então, eles usavam mesmo esse termo, os europeus usavam esses termos. Mas eu também trouxe a questão de que o espiritismo ele não fala só nesses termos materiais, a gente vê também e usa esses termos na questão espiritual, né? Então a gente fala de evolução, de superiores, inferiores, em relação ao desenvolvimento espiritual, né? Então a gente tem que ter sempre isso em mente também. Mas aí o que eu quis dizer lá no grupo, que Kardec era um homem do tempo dele. Então ele não ia usar termos diferentes desses, né? Estranho seria se ele usasse termos que a gente usa hoje, né? E estranho também seria se nós usássemos esses termos que ele está usando. Então, o que a gente tem que fazer quando vê esse tipo de coisa, esse tipo de linguagem, esses termos? A gente tem que inserir a pessoa na época dela, entender o contexto em que ela vivia e tentar, talvez, não usar mais esses termos, né? Porque hoje a gente sabe que são termos complicados, né? Que são termos que trazem uma carga um pouco negativa, né? Porque a gente sabe do contexto histórico da época, de como tinha essa visão de inferiorizar esses outros povos, e que essas palavras trazem essa bagagem, né, histórica. Então, talvez fosse bom a gente talvez tentar não usar esses termos, mas entender que para aquela época era comum, né? Então, foi isso que eu trouxe lá no grupo, basicamente, e trazer, tentar ver a importância, né, de sempre contextualizar os indivíduos, né, tentar entender o contexto histórico. Isso é importante também até para a gente tentar também entender a própria história do espiritismo, né, como surgiu, onde surgiu, né, surgiu na França no século XIX e dificilmente Kardec não seria influenciado pelo seu meio, pela sua época, né? Ele era um intelectual, então ele estava ali inserido naquele contexto. A gente não pode tirar ele disso, né? Então, quando a gente for estudar as obras, a gente tem que ter isso em mente, é importante, né? Para a gente não cometer anacronismos e tentar analisar os termos dele, a obra dele, com a nossa mente de hoje, né? Claro que a nossa mente de hoje vai interferir, óbvio, né? Estamos vendo com o nosso olhar, com a nossa com a educação que a gente tem, com a bagagem cultural que a gente tem. Com certeza pode ter conflitos, né? Mas a gente tem que tentar fazer esse exercício, né? De inserir o sujeito no período dele e na época dele. Basicamente é isso que a gente discutiu lá no grupo, né, Rafa? Se alguém tiver alguma pergunta. Isso aí, obrigado, Camila. É isso aí mesmo. Falou com propriedade. Se alguém quiser manifestar sua opinião, quiser conversar, quiser perguntar alguma coisa, também fale agora ou só na próxima aula. E isso é bom também porque faz com que a gente traga essas reflexões e encontrar outros materiais, né, que façam com que a gente tenha dúvidas e é importante a gente sanar essas questões e a gente tem essa oportunidade aqui para a gente poder explorar o máximo que a gente tem de conhecimento do pessoal. Beleza, gente? A gente vai encerrar nossa aula agora, vou fazer nossa prece, e semana que vem a gente dá continuidade aí nesse capítulo, tá bom?
Então, convido a todos mais uma vez para que fechem os seus olhos, que nós possamos agradecer a presença de toda a espiritualidade que nos envolve nesse momento, dos nossos mentores, dos nossos anjos guardiões, do espírito responsável por esse trabalho, que nos acompanha já há um bom tempo, e que possamos ter absorvido o conteúdo da noite de hoje, possamos levar para o nosso íntimo, levar a reflexões, esclarecimentos, que para a próxima aula possamos estar preparados para absorver essas novas informações também. Que a noite de cada um aqui seja abençoada, possamos ser cuidados pela espiritualidade, agradecidos por Deus pela oportunidade desse encontro, que tenhamos um restinho de semana guardado por Ele. Que assim seja. Fechou, gente. Brigadão. Boa semana. Nos vemos quinta, mas podemos nos falar antes, é claro, né? Até mais, viu? Boa noite para todo mundo. Boa noite, obrigada.